Fala, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, tenho que confessar pra vocês que eu não tô acostumado com essa mudança nos ares da relação entre o Dilma e o consórcio. Dessa vez, acredite se quiser, a imprensa publicou uma nota, uma espécie de uma análise, chama até os especialistas que dizem estar muito preocupados com a forma como o governo Lula vem utilizando a Polícia Federal para tratar de algumas questões, inclusive no que diz respeito aos seus adversários políticos, uma possível politização da instituição. Falei, meu Deus, só falta agora falar que tem uma inquisição contra a direita, contra Bolsonaro, e que Bolsonaro é uma vítima e que a esquerda é extremista. A gente vai abrir o vídeo comentando sobre isso. Depois quero comentar sobre dois projetos sérios que devem entrar na pauta hoje. Um envolve, inclusive, criminalização das fake news. Muita gente comentando sobre isso. O segundo tema é uma espécie de mini dossiê. Aconteceu ontem um evento que eu acho que passou desapercebido dos olhos da maioria, mas não do meu. Envolve, inclusive, o governo do estado de São Paulo. Tarcísio recebeu críticas e a mesma pessoa que criticou o Tarcísio cobra aí a responsabilização da turma que abalou a democracia e temos que comentar sobre isso. A história é interessante. E até vai, né, a gente vai se deparar um pouco com o legado de Bolsonaro. Vai dar um pouco da saudade do que a gente viveu. Depois falar de justiça, judiciário, muitas críticas por parte da imprensa, eu não estou acostumado com isso. E se der tempo, mas acho que não vai dar, tem alguns assuntos aí que envolvem os motivos que o Brasil não sai do lugar. Mas vamos começar. Gente do céu, estava eu passando quando me deparo com esta nota que a manchete já me fisgou. Governo triplica pedidos à Polícia Federal, maioria investiga ataques a Lula e Janja. Eu falei, nossa, na manchete não está se fazendo julgamento para falar que o Lula tá certo ou tá errado, mas já dá destaque, né, ao uso da PF, a quantidade de pedidos. Aí eu falei, não, tenho que parar para ler. O que é que aconteceu? Houve 159 pedidos de abertura de inquérito feitos pelo Ministério da Justiça entre, olha só o período, janeiro de 23 e abril deste ano. Não está nem contando o mês de maio. Ou seja, em 16 meses, 159. Média de 9,9 por mês. Já entre 2019 e 2022, ou seja, todo o mandato de Bolsonaro, 48 meses, a pasta encaminhou 44 solicitações à PF para abertura de inquéritos. Aí, que a gente tem que voltar no título. Governo triplica pedidos à PF. Tá impreciso. Não dá para falar que é mentira. É 3 vezes mais. Na verdade, é mais de 3 vezes, porque ó, 44 vezes 3 vai dar 120, 136. Não é que o governo triplicou, o governo abriu 3 vezes e meia mais inquéritos no intervalo de 16 meses, quando comparado a 4 anos de todo o governo Bolsonaro. Imagina! Aí, se inclusive seguir essa meta, 159 vai dar 450, mais 27, 477, seguindo essa lógica. O que vai dar mais de 10 vezes, né, a quantidade de inquéritos abertos no governo Bolsonaro. Investigações de crime contra a honra são a maioria. Do total de pedidos feitos até o momento, 91 são suspeitas de crime contra a honra envolvendo o primeiro escalão do governo. Será que precisa de um inquérito na polícia para crime contra a honra? Será que não pode só acionar a justiça por calúnia, difamação, o que quer que seja? Desses 65 são especificamente relacionados a Lula e a Janja. Esse número sozinho já supera todas as solicitações do Ministério da Justiça na gestão Bolsonaro. Aí que eu fiquei ainda mais surpreso. Volume de pedidos chama a atenção. O que está acontecendo? Agora a imprensa está começando a ficar preocupada? Risco de politização dos órgãos de investigação. Passaram 4 anos acusando Bolsonaro de aparelhar a Polícia Federal. Inclusive, o começo dessa história do aparelhamento se deu pela boca de Sérgio Moro. Uma narrativa que foi utilizada de forma intensa para destruir o governo. E até os 48 do segundo tempo,
nem Sérgio Moro, nem seus amigos, em nenhum momento vieram a público para negar acusações infundadas contra Bolsonaro. O alto número e a natureza dos pedidos feitos, sobretudo na gestão de Dino à frente da Justiça, tem levantado o debate sobre os riscos de politização. Imagina, né? Imagina, não tem nada, só 10 vezes mais. Pedidos têm causado a reação de políticos da oposição. Em um dos pedidos mais recentes, que Lewandowski recebeu do então ministro da SECOM, Paulo Pimenta, em 7 de maio, encaminhou à PF, a oposição chegou a acusar o governo de abuso de autoridade. Pimenta pediu apuração por fake news no Rio Grande do Sul. Aí, você sabe muito bem a história. E aí, ali no final, o pedido conta com críticas à atuação do Estado. E inclui até um post do Eduardo Bolsonaro. Aqui o UOL está fazendo, o juízo de valor falou, olha só, esse pedido de investigação tem até para investigar pessoas que estão criticando a atuação do governo. Olha o que está acontecendo. O Partido Novo chegou a apresentar uma queixa-crime na PGR. O PGR, no entanto, Paulo Gonet, não viu o crime dos ministros e arquivou o pedido, beleza? Aí, surgiu um especialista na imprensa. Toda vez que surge um especialista, ele é lulista, faz o L. Dessa vez não. Especialista alerta para risco de governo pautar agenda de órgãos. Para Jorge, é necessário avaliar os tipos de investigações que têm sido solicitadas e os desfechos dos casos na Polícia Federal, mas também levar em conta que os pedidos do governo não podem pautar a agenda do órgão. Disparada de investigações envolvendo crime contra a honra causa estranheza. Eu gosto dessa palavra, não é estranheza, é meio estranho o que está acontecendo. Questionado sobre os números levantados pela reportagem, o professor ainda ponderou que é necessário avaliar qualitativamente os pedidos de investigação diante do contexto de forte polarização no país, mas ressaltou a estranheza com a alta porcentagem de pedidos envolvendo especificamente Lula e Janja. Aspas. Não tenho dúvida que muitas vezes, quando o executivo solicita uma instauração de investigação, ele não está olhando essa situação só do ponto de vista criminal, ou seja, tem a componente política no meio. É nesse momento que a investigação independente precisa separar essas duas visões. A motivação pode ser política, mas a condução do processo pelas autoridades não pode ser, tem que ter o olhar apenas do direito. A imprensa ainda não fez uma análise qualitativa caso a caso, para olhar se as coisas estão dando de forma técnica ou não. Mas, gente, pelo amor de Deus, pô. É porque eu não sei como é que anda a memória de vocês. Mas a minha memória, ela funciona. E eu digo assim, eu fico meio assustado quando vejo coisas assim. Porque a gente tá, nos últimos 5 anos, sendo destruído dia sim, dia também. Não tem um segundo de descanso. Tudo que acontece de errado, a turma do consórcio dá um jeito de justificar. Qualquer coisa eles apelam, né? O argumento máximo é, mas em nome do Estado democrático de direito, né? Excepcionalidades são aceitas. Não, agora não. Agora a turma está se questionando. Aí, para e pensa o seguinte. O consórcio tem como função principal não informar as pessoas. Isso não é a função do jornalismo. A função do jornalismo no Brasil hoje é, primeiro, gerar renda, né, para o dono do jornal, o cara que ganha dinheiro, isso é óbvio, o cara tem uma empresa para dar dinheiro, tem que dar lucro. E, em segundo lugar, é para passar pano para a esquerda. Se a gente está no cenário que o consórcio está falando isso, eu acho que o nível não é o nível, né, mas o ponto da relação entre a turma do amor e a imprensa, parece que ela está bem, né, arranhada. A imagem pública não está muito boa, parece que está valendo a pena se distanciar. Aí você para e pensa nisso daqui, sob a luz do editorial do Estadão que a gente comentou ontem, falando de Olavo de Carvalho, que a turma está meio preocupada que hoje o uso do termo intelectual está muito associado, né, a militantes, a turminha da esquerda está pegando mal. Então, assim, a turma está tentando meio que assim, ó, você sai de perto de mim, viu? Sai de perto de mim que eu não quero ficar contaminado. É como se a imprensa já estivesse precificado, assim, a derrota total do PT. Assim, ó, eles perderam. Se a gente continuar colado no governo, a gente pode ter um acesso aqui, uma colar, papapá, PPP, mas a longo prazo, quando o PT naufragar, a gente vai naufragar junto. Então é melhor dar uma distanciada, começar a ganhar aqui uns novos seguidores. A turma do PT vai chiar, mas pelo menos a gente não fica com a imagem tão arranhada.
É o que está aparecendo. É o que está aparecendo diante das movimentações dos últimos dias. E a nota, nem lembrava disso daqui, ainda coloca um comparativo entre o governo e o Ministério Público. O leitor fica, não, mas, pô, será que tem problema utilizar a Polícia Federal para isso? Pegando esse caso, por exemplo, do Paulo Pimenta. Governo mira políticos, Ministério Público mira fraudes. Olha essa frase. Olha essa frase, mira. Gente, essa frase tem peso. Tá a frase que o leitor comum entende. Tá falando, irmão, tem uma diferença gritante. No Rio Grande do Sul, investigação do Ministério Público Estadual não mira políticos. Enquanto o governo provocou investigação envolvendo políticos e influenciadores no Supremo, o Ministério Público do Rio Grande do Sul focou sua atuação em perfis que divulgaram chaves falsas de Pix para desviar dinheiro de doações. Num cenário onde uma pesquisa do Planalto, a gente comentou ontem, inclusive foi a própria UOL que divulgou o bastidor, uma pesquisa do Planalto mostra que a percepção pública vem apontando que o povo tá olhando pro governo assim, né, com um sentimento que podia estar trabalhando mais. Uma pesquisa que também mostrou que deram muita atenção pro cavalo caramelo quando tinha outros problemas muito mais importantes. Aí o UOL vem para reforçar, olha, o governo Lula tá indo para cima de influenciador. O Ministério Público tá indo quem tá roubando doações. Qual dos dois será que tem um foco mais importante? Será que o cidadão comum está mais preocupado com o combate a quem está roubando de doação ou quem está criticando Lula na rede social? Não sei a resposta, mas se eu fosse o Lula, eu repensaria a minha estratégia, que eu acho que está dando errado. Ou então é melhor ele continuar do jeito que está, né? Continua aí, Lula. Continua aí que é para acabar logo. Leva o PT junto. Isso aqui é bem interessante. A gente comenta bastante, né? NetLab. Você tem dois grandes grupos pró-censura do Brasil. NetLab e ITS. Parece que a função deles é só censurar. Só falam disso. Leandro Ruschel coloca ali um print do Transparência, né? No site de Transparência do governo. No portal Transfere.gov é possível verificar o pagamento a bolsistas do NetLab por convênio com o governo federal. NetLab é aquele aparelho de esquerda, difamação e perseguição contra os conservadores funcionando dentro da UFRJ. Pior, tais estudos são usados para abrir investigações criminais contra os críticos. E ele faz mais uns comentários ainda mais pesados, mas gostei isso aqui para relatar, esse mente falou disso. Não tem como escrever o Atlas de Maio sem deixar isso aqui de fora. E aí, assunto sério, hoje mais uma vez, o Pele da Globo voltou para a pauta, mas tem outro projeto. Na verdade, é a análise de um veto do governo Bolsonaro e a turma de esquerda, obviamente, está com maldade. Saidinha em fake news provoca um novo embate entre Lula e Bolsonaro na análise dos vetos pelo Congresso. Além disso, deve analisar um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro a um artigo que criminalizava as fake news. Bolsonaro vetou. Será que o PT quer derrubar? De acordo com interlocutores de Lula, a manutenção do veto à lei que restringe a saída temporária de presos virou prioridade para Lula e tem sido tratada pelo PT como questão de honra. No Planalto, a expectativa que o Lewandowski tente convencer a Frente Parlamentar Evangélica, integrantes da bancada, contudo, se mostram irredutíveis, é inegociável conosco. Votamos pela derrubada do veto, disse ao Estadão o Sóstenes Cavalcante, que é o representante de um dos principais porta-vozes da Frente Parlamentar Evangélica. A expectativa inicial era que a saidinha fosse analisada no começo do mês, mas o adiamento ocorreu em acordo com a oposição. Não é à toa. Quem troca quer a manutenção de um veto do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a legislação de 2021, que substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional. A oposição está trabalhando, graças a Deus. Na semana passada, Bolsonaro se reuniu com a FPA para tratar do assunto. Na ocasião, o presidente da bancada ruralista, o deputado Pedro Lupion, posicionou-se a favor da manutenção do veto de Bolsonaro. Queremos manter o veto à Lei da Segurança Nacional porque entendemos que é extremamente importante a possibilidade de manifestações e liberdades individuais. Eu sei que só de mostrar que foi Bolsonaro que vetou é o suficiente para vocês entenderem que o veto tem que ser mantido. Tá. Só que eu também sei
que esse assunto é importante e que esse assunto possivelmente pode parar na imprensa. E você tem que ter um pouco mais de argumento do que, olha, foi Bolsonaro que vetou e Bolsonaro está do lado da liberdade, logo isso é bom. E pensando nisso, e graças a Deus tem pessoas na rede social mais capazes do que eu para comentar sobre esses assuntos e ajudam o meu trabalho, André Marciga, que é jurista, ele comenta sobre o que pode acontecer se derrubarem o veto de Jair Messias Bolsonaro. Aqui você pode até bater um print, se tiver com dúvida, alguém te perguntar por que isso é importante, se a imprensa tentar mentir, tá ali, ó. Amanhã o Congresso analisará se mantém ou não o veto 46/2021 de Bolsonaro relativo ao PL 2108/2021, que tentou incluir fake news como crime contra o Estado Democrático de Direito. Primeiro, o crime prevê pena máxima de 5 anos de reclusão, cadeia. Algo, obviamente, desproporcional e irrazoável. Não fica claro se a conduta criminosa é de quem produziu, publicou ou compartilhou o conteúdo. Ou seja, é possível alguém ser preso por 5 anos por compartilhar um conteúdo de alguém que sequer será processado, tornando o artigo inconstitucional por tratar a iguais de forma diferente, ferindo o princípio da isonomia da Constituição Federal. Terceiro, disseminar fatos que sabe inverídicos, né? Esse que saber inverídicos é ambíguo. O crime seria o agente da conduta saber, caracterizando o seu dolo, ou ao haver desmentidos por agências de checagem, como ocorreu em diversos julgamentos nas últimas eleições? Ele está questionando. A diferença é brutal. Neste último caso, seria um imenso risco político dar tamanho poder de prisão às agências. Vai ser a verdade o que as agências de fact-checking falaram que é verdade. Ou seja, imagine você derrubar esse veto. E aí, voltando na notícia anterior, Jair Messias Bolsonaro não tem mandato, não é político, podia estar fazendo nada da vida, não tem nenhuma obrigação. Estava com o pessoal da Frente Parlamentar do Agro, conversando sobre isso, né? É aquela coisa. Ninguém no mundo é perfeito. Tem que repetir isso, né? Porque o isentão não entende. Ninguém no mundo é perfeito. E a gente não pode nunca perder o senso prático na vida. E o senso prático era Lula ou Bolsonaro. E os isentões ou fizeram campanha aberta pro Lula, ou fizeram campanha envergonhada pro Lula, ou pregaram um voto nulo para ajudar o Lula. É um desses 3 casos. Olha o que estamos precisando discutir por causa da irresponsabilidade de alguns. E hoje, mais uma vez, também voltou o pé da Globo. O deputado Paulo Belinski diz, ó, adivinham que acabou de entrar na pauta da Câmara dos Deputados, o pé da Globo. Pela milionésima vez, estão tentando taxar os streams para cobrir o rombo da Globo Lixo. Eu espero que não seja por isso que esteja entrando, né? Eu espero que esteja entrando pelo bem da produção cultural nacional, não para ajudar a Globo. Mas Deus está vendo. Mas vamos lá. Pegando esse gancho, essas questões, Bolsonaro, tudo que tá rolando, seguindo a lógica que se a Globo tá de um lado, a gente tá do outro. Se o PT tá de um lado, a gente tá do outro. É muito fácil ali para ver a questão do veto, né? Manter ou não manter o veto. Ó, Bolsonaro quer que o veto seja mantido. Se Bolsonaro quer, eu também quero. Tarcísio Freitas, governador, eleito, graças a Bolsonaro, né? Não precisa nem explicar. Enfim, Tarcísio já tem alguns meses, vem virando notícia na imprensa por questão da segurança pública no estado. Muita gente aí chateada, muito preocupada com a atuação da polícia do estado de São Paulo. Tarcísio também encampou, nesses últimos dias, a questão das escolas cívico-militares. A esquerda já está gritando, a gente vai chegar lá. E esse assunto aqui é interessante, que ele se conecta com o anterior, com os isentões, mais uma vez, não tem como não. Mas vejam como são as coisas, né? A imprensa. É isso daqui que eu tô acostumado com a imprensa. Polícia de Tarcísio é mais malvada e perigosa que a de Dória. Diz prerrogativas. Antigamente a imprensa pelo menos dizia, não, prerrogativas é um grupo de advogados alinhados ao Lula ou ao PT. Agora nem mais isso.
mais isso. Agora é só um grupo de advogados, especialistas, né? 100% independentes. Mas tudo bem. Marco Aurélio Carvalho, coordenador do grupo jurídico, criticou o uso da força policial contra os estudantes que protestavam, né, na USP, que estão lá, etc. Tudo mais. Enfim, vocês devem ter visto o caso dos últimos dias. Isso daí são as reclamações da esquerda, né? As preocupações da esquerda são essa. Eu acho que também dá pra falar que é uma preocupação mais à esquerda. Irmão do ministro Flávio Dino assume órgão do Ministério Público Federal e diz que a escola cívico-militar precisa ser rigorosamente esquadrinhada. E não é só no estado de São Paulo, não. O estado de São Paulo foi notícia nos últimos dias, aqui no Brasil todo. O subprocurador-geral da República, Nicolau Dino, tomou posse nesta segunda-feira como chefe da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Em discurso, ele defendeu um exame rigoroso no modelo de escola cívico-militar adotado por estados e, olha só, falou em promover a responsabilidade, né? Temos que responsabilizar quem buscou ceifar a democracia. Os inimigos do Estado Democrático de Direito. Vocês já devem imaginar do que se trata. Essa nota aqui podia passar, e acho que a maioria lá fala, pô, de novo essa galera nessa, nossa, mais uma notícia dessa, mais um discurso, né, que assim, né, deixa os ânimos, né, acalorados, enfim. Só que quando eu vi isso daqui, eu falei, nossa, véio. Em primeiro lugar, né, será que se estivéssemos na gestão Bolsonaro, uma nomeação como essa iria ocorrer? Porque, assim, tem muita coisa que é decidida internamente dentro do Ministério Público, mas também não dá para negar que, a depender do governo, algumas pessoas têm mais, outras têm menos poder, né? O núcleo de poder dentro de algumas instituições acaba mudando a depender do presidente de plantão. Isso a gente nunca vai saber, né? Nunca vai poder afirmar com toda certeza. Mas ao ver isso daí, queria muito contar uma história que de tempos em tempos é bom lembrar, ainda mais nesse momento que a direita sensata, civilizada, se une pelo Brasil, né? Sem a direita chucra, que é a bolsonarista. A direita sensata vem se aproximando da esquerda inteligente. E aí, olha essa notícia. Pra ninguém, né, ninguém reclamar. Essa notícia aqui foi publicada num portal 100% alinhado ao Dilma. E, olha só, se o Dilma indicou o ministro Flávio Dino para o Supremo, e esse portal é alinhado ao Dilma, logo, eu acho que esse portal vê com bons olhos, né, a família e o ministro. Então não teria por que atacar o procurador em questão. O instituto que Dallagnol criou como fachada para fazer pressão nos deputados. A nota diz o seguinte: 2019, tentou articular na escolha do novo Procurador-Geral da República. Dallagnol também tentou influenciar na escolha do Procurador-Geral da República. No dia que a NPR divulgou o resultado da eleição para a lista tríplice, quando os mais votados foram por ordem Nicolau Dino, Raquel Dodge e Mário Bonsaglia, o procurador Lava Jato escreveu ao primeiro: Nicolau, parabéns! Não contra pra ninguém, mas vou pedir para os movimentos sociais fazerem campanha para ser nomeado o primeiro da lista. Em seguida, Deltinha perguntou se o irmão de Flávio Dino tinha alguma reserva à sua estratégia. Ele só respondeu com ok. Dallagnol prosseguiu com seu plano, entrando em contato com os colaboradores do MUD, aspas, caros. Nicolau ganhou. Ele é a voz anticorrupção. É o primeiro da lista tríplice. Sem mencionar a minha sugestão, vocês conseguiriam articular uma campanha para ser nomeado o primeiro da lista? Ele é o top. Essa campanha não tem legitimidade se sair da gente. Apenas
se sair da sociedade. A gente observou no ano passado a indicação do Lula para o Supremo Tribunal Federal, o ministro Flávio Dino, e a sabatina dele casou com a também indicação do Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar a PGR, o nosso Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Muito se comentou sobre a nomeação de ambos, Paulo Gonet e do ministro Flávio Dino. As notas que saíram na imprensa comentaram bastante sobre algumas movimentações de bastidor e pessoas que, inclusive, estavam falando para o Lula que esse era o nome. Os padrinhos da indicação. Na época, muita gente da direita ficou chateada. Por que ficou chateada? Porque algumas pessoas da direita falam, cara, não é bacana que um poder que deveria ser mais independente, poder judiciário, participe da vida política. Não é bacana. Só que você olha, 2017 já estava Deltan Dallagnol fazendo isso. Vocês já devem ter se deparado com alguém que diz que o estado atual das coisas foi criado por Sérgio Moro, por Deltan Dallagnol. Acho que não tem nada do que está sendo feito agora que já não aconteceu no passado em algum momento, guardadas suas devidas proporções. Você não acha engraçado? Deltan Dallagnol fazendo campanha, o irmão do ministro, o Moro, inclusive, aquela foto clássica, né? O Moro lá abraçadão. O mestrão, mestrão. Aqui foi o diálogo. 13 de junho de 2017. Entre o Deltan Dallagnol e o Boquita, que era o apelido do Carlos Fernando Santos Lima, aquele procurador meio calvo, né? Cavanhaque, tá aposentado já. O Deltinha perguntava, ó, acho difícil apoiar alguém, mas acho bom você saber. Estou pedindo, esse pedido vou mandar só para você, porque é um off imenso, né? Cláudio Dantas do Antagonista quer saber quem é a Força-Tarefa. Gostaria que fosse o próximo PGR, mesmo que sem apoio formal público, nas palavras dele. Importante para a gente apoiar certo. Aí trocava lá mensagem, etc, tudo mais, e o Carlos Fernando falava, ó, Nicolau e Mário. Quem era? Nicolau Dino e Mário Bonsaglia. Os dois foram opositores durante toda a gestão Bolsonaro. Em 2019, o candidato de Moro foi o Mário Bonsaglia. Será que é por isso que foi criada a narrativa que Aras era o petista na PGR e segue sendo atacado até hoje? Esquerda do Ministério Público Federal adia indicação de colega conservador para a comissão do governo. Na época da indicação do governo Bolsonaro, muita gente estava falando na época o nome do Ailton Benedito. Conhecido por ser um cara que se posicionava muito mais à direita, né, conservador. É um nome assim, muito bem quisto dentro da direita. Não foi indicado para a PGR, mas essa nota aqui é sobre o Ailton Benedito. O Conselho Superior do Ministério Público Federal interrompeu a discussão sobre a indicação do procurador do Ministério Público Federal, Ailton Benedito, da ala conservadora, para a Comissão Especial sobre Mortes Desaparecidos Políticos do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. O nome de Benedito já tinha a maioria de 5 dos 8 votos dos presentes à sessão. Já tinha a maioria. Mas o subprocurador-geral Nicolau Dino, irmão de Flávio Dino, pediu vista do caso. Anos antes, 2016, você vê aqui, ó. Hoje a direita reclama, fala assim, nossa, mas como é que o pessoal do judiciário pode estar fazendo, né, quase que uma campanha política em prol da regulamentação das redes? O judiciário não pode ocupar esse espaço na sociedade. Olha lá, o judiciário. Vocês entendem porque o pessoal fala? Nada que acontece hoje em dia, a turma do Moro, do Deltan, já não fez algo similar no passado? Esse projeto na época, e aí que vem o ponto, a turma tá tão acostumada a lavar a alma, e o sentimento antipetista é uma coisa que move muito o brasileiro. O brasileiro tá tão revoltado com o PT, já assim, tá tão assim com o PT, qualquer um que aparece com alguma ideia que pode aparentemente dificultar a vida do PT, o povo vai e abraça. Mas só para vocês olharem isso daqui
na luz das informações que a gente tem hoje. Eu nem vou entrar na medida 7, que foi uma medida que, na época, foi relativamente debatida, que falava sobre a mudança que iria ter sobre aquisição de provas ilícitas. Quando provas ilícitas teriam algum tipo de validade. Essa medida até voltou a ser debatida em 2019, durante a Vaza Jato, que o pessoal falou, o que o Moro e o Deltan defenderam lá atrás poderia ser utilizado agora contra eles. Mas nem vou entrar nesse âmbito. Olhando com o conhecimento de hoje, sabendo que Deltan Dallagnol é amigo pessoal, trabalhou junto do Bruno Brandão, da Transparência Internacional, não só durante a sua fase gloriosa, na luta contra a corrupção, como também para atacar o governo Bolsonaro. Desde 2020, Deltan Dallagnol, com apoio da Transparência Internacional, publicando relatório que o combate à corrupção no Brasil acabou, Bolsonaro absurdo. Né, Deltan? Olha esse item. As 10 medidas. Prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. A terceira proposta determina o investimento de um percentual entre 10% e 20% dos recursos de publicidade dos entes da administração pública em ações e programas de marketing voltados a estabelecer uma cultura de intolerância à corrupção, conscientizar a população acerca dos danos sociais individuais causados por ela e angariar apoio público para medidas contra a corrupção e reportar esse crime. Hoje a direita reclama, como estava ali, o pós do Leandro Ruschel, que eu acho certo, né? O governo, basicamente, acabar financiando algumas ONGs, alguns institutos que no final do dia só promovem censura. Quem será que ia receber parte dessa verba de publicidade? Será que é para os cofres das ONGs que combatem a corrupção? Gente, vocês conseguem acreditar que a corrupção vai ser combatida porque vai ter uma propaganda, verba de publicidade, vamos gastar dinheiro de publicidade em propaganda contra a corrupção? Esse é o Deltan, o aliado que fez campanha aberta pro irmão do Flávio. O Deltan fez campanha pro irmão do Flávio Dino e o Moro fez campanha para o Flávio Dino. É sensacional como a história se fecha. Isso daqui é para relembrar também um pouco da era Bolsonaro. Eu tenho certeza que até hoje vocês devem escutar o petista na PGR. Até hoje o Deltan Dallagnol não apareceu para explicar, né, a história do petista na PGR. Só para vocês verem, né? Entre o perfeito e o possível, a turma da isentosfera escolheu Lula. Então não foi nenhum dos dois. O bolsonarismo geral da República, né? Colocou a cara do Aras, matéria do Felipe Moura Brasil, mas como ele saiu do antagonista, hoje, se você abre matéria, tá só assim, né? A redação. Jair Bolsonaro, segundo Aras, pode passar por cima dos governadores e reduzir o isolamento. É o que diz parecer que deve ser encaminhado hoje ao Supremo. O documento obtido pelo Estadão, Augusto Aras, alega que não é possível avaliar hoje, com precisão, se a estratégia do fique em casa tem eficácia. O Supremo deve ignorar o Aras. Pra quem reclama, Bolsonaro... Aqui é tipo que a gente comentou do Trump ontem, né? Os libertários nos Estados Unidos jogando no pé. Não, o Trump, não sei o que. Cara, vocês vão apoiar o Biden? Sério? Sério mesmo? Que rancor é esse que toma o coração de vocês? Que rancor é esse? Pequeno compilado. O petista na PGR. 4 notícias. A da Globo eu vou querer relembrar algumas coisinhas. Olha primeiro, ó. Aras pede ao Supremo que não anule condenações de Lula. Esse petista na PGR é demais, hein, Aras? O petista contra o PT. PGR não vê irregularidades em diálogos de Moro no caso Lula. Eita! Eita! E te falaram que o Aras acabou com a Lava Jato, né? A narrativa não para em pé também. Aras tenta tumultuar julgamento sob suspeição de Moro, aponta a defesa de Lula. Eita! Aras! Ajuda, Aras! Ajuda o teatro! Aras tem atuação afinada com Bolsonaro após 1 mês e meio na PGR. E essa notícia da Globo é meio capciosa, que você olha assim e você fica sem entender o final dela que diz, ó. PGR muda a posição do Ministério Público Federal sobre indenização a uma comunidade indígena e, olha agora, apoia bloqueios em rede social. Aí
Quem vive no Brasil hoje lê isso e fala, meu Deus, não, peraí. O Aras defendeu que pessoas fossem bloqueadas na rede social? Não é o que você tá pensando. Calma. Quem tá em 2020, não era comum as pessoas serem bloqueadas. E nem se trata disso. Pelo menos não do bloqueio que você pensa. Em 1 mês e meio, como PGR, Aras tem tido uma atuação sem atritos com Jair Messias Bolsonaro. Aras já arquivou um pedido de indenização a comunidades indígenas. No caso Marielle, descartou abrir investigação sobre suposta estação no nome de Bolsonaro e determinou a abertura de inquérito sobre o porteiro. O tempo passou. O que é que a gente viu esse ano sobre a questão da Marielle? Se o Aras tivesse se deixado levar pela pressão da imprensa, ó, bicho, fala o que for, o homem tem peito. O Aras passou 4 anos sendo atacado, velho. 4 anos sendo atacado. E chamando de tudo, né, de Bolsonaro. Os isentões chamando de petista na PGR. E os petistas chamando de... Como era? Era tipo assim, um blindador oficial da República. Que blindavam Bolsonaro a todo custo. Que não tinha PGR. Tanto que recentemente escreveram até um texto, né? Aquele Walter Merovitch. Não, o Supremo teve que crescer porque a PGR não fazia nada. Aras também abriu espaço a procuradores considerados bolsonaristas em seu gabinete. E a gente viu ao longo dos anos, a Lindora, ela teve diversos posicionamentos que divergiram do Olimpo, né? A mais alta corte desse país. Neste tema, Aras já mudou uma posição adotada por sua antecessora, Raquel Dodge. O PGR pediu a extinção de uma ação contra a União e a Itaipu Nacional, proposta por Dodge, em sua primeira posição envolvendo direitos dos povos indígenas. Vamos vir para Lula. Eu gosto desse comparativo. Lula e Bolsonaro. Lula e Bolsonaro. Governo Lula. O Judiciário pediu, né, condenação do Banco do Brasil em 1 trilhão por reparação histórica. A gente comentou, acho que tem 3 dias, sobre o Xingu, Belo Monte, Ministério Público, né, querendo reparação, inclusive cobrar o Estado brasileiro. Olha a diferença, né? Rapaz, é cristalina as coisas. Mas, entre o possível e a utopia, a isentosfera escolheu o Lula. Bolsonaro tem se mantido em choque com comunidades tradicionais e defende, por exemplo, a interrupção de novas demarcações. E cumpriu. Em um parecer favorável a Bolsonaro, Aras não viu problema na iniciativa de Bolsonaro de bloquear usuários do Twitter e assim impedi-los de seguirem o seu perfil. Isso é o tal bloqueio. Na sua conta particular no Twitter, não a conta do governo, Bolsonaro bloqueou o que ele não queria. E o Aras falou, cara, a conta é dele, faz o que ele quiser. Petista na PGR. Tinha um negócio aqui, cadê? Putz... Coloquei, tinha um parágrafo extra. Esqueci de colocar, ou talvez ficou perdido ao longo do vídeo em algum lugar, mas fala o seguinte, que um dos pontos que Bolsonaro pesou... Deixa eu pegar esse parágrafo aqui. Que é por causa da nomeação que envolvia meio ambiente. Peraí. Voltamos aqui. Era o segundo parágrafo para um guardador esqueci de colocar. Ó. Quando escolheu Aras para chefiar a PGR, Bolsonaro explicou que o principal critério foi a busca por um procurador-geral que não fosse um xiita em áreas como a questão ambiental. Cumpriu, né, Bolsonaro? E aí, eu sabia que não dava tempo de trazer essa notícia, porque tá no finalzão do vídeo. O Aldo Rebelo da esquerda. Comunista eu não sei, mas que ele tá mais à esquerda, eu acho que tá. Brasil não pode aceitar que a Amazônia seja congelada. Essa é a manchete. Ex-ministro e secretário de Relações Internacionais de São Paulo lançou livro sobre a região, critica a atuação das ONGs e a política ambiental. Nessa entrevista, fazem essa pergunta para Aldo Rebelo. O senhor recebeu o Bolsonaro no lançamento do livro. Ele é sempre muito criticado pelo desmonte da política ambiental durante o tempo em que ocupou o Planalto. O que o senhor acha? Aí ele responde assim, ó, no Brasil, ganhar a eleição não significa que você vai governar.
Independente de qual seja o governo, o presidente consegue ter pouca governabilidade na região porque não tem infraestrutura e as corporações impedem que haja. Você não pode fazer hidrovia, estrada, hidrelétrica. Você não pode fazer nada na Amazônia. Seja o Lula, porque concorda com isso, o Lula concorda em sabotar o Brasil, ou Bolsonaro, que não fez porque não pôde. A história tá aí, né? Para entender um pouco o que foi o governo Bolsonaro e o que é o governo do PT. O tempo vai passando, e aí eu sei que a memória das pessoas é meio fraca. Aí tem algumas coisinhas que eu acho que vale a pena te relembrar. Pra não esquecer, porque aí passa o tempo e fala, o governo Bolsonaro, né, não sei o que, brigou, podia ter feito mais, podia ter feito isso, podia ter feito aquilo outro. A pessoa esquece as batalhas que foram travadas, as coisas que tentaram fazer e não avançou. Imagine se Bolsonaro não tivesse sido sabotado por Moro, por Dallagnol. Toda a narrativa do petista na PGR foi por conta do Dallagnol. Imagina, gente, vocês estão reclamando do judiciário. O Aras era para ser o responsável por diversas coisas. E por diversas vezes a PGR se colocou contra. Só que com a PGR enfraquecida, para onde você vai? Para onde você vai com a PGR enfraquecida? Enfraquecida por quem? Por Moro e Deltan. Muita gente criticando a atuação da PF. Uai, mas por quê? Se segundo a opinião pública, quem estava tentando interferir na PF é Bolsonaro. Quem disse isso foi o Moro, com apoio do Deltan. Então, assim, eu vejo com muita preocupação, em pleno 2024, as pessoas da direita que tanto apanham, tanto reclamam das injustiças, baterem palmas para as pessoas que criaram a injustiça. Sério, assim, eu não sei o que... Enfim, vocês acham que realmente algumas pessoas que... As pessoas, pô, esse cara aqui, esse cara outro... Vocês acham que a coisa se resume a críticas? Ah, ele criticou o Bolsonaro. Você acha que se trata de uma crítica a Bolsonaro? Não, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E só para encerrar, né? Se quiser falar de críticas a Bolsonaro, Deltan recusou receber prêmio em evento com Bolsonaro. Esse aqui é o nosso neoconservador. Deltan rejeitou um convite para receber um prêmio da Operação Lava Jato 2016, pelo evento contar com a participação de Jair Bolsonaro e outros radicais de direita. Tratava-se do Prêmio Liberdade 2016, concedido durante o Fórum Liberdade e Democracia daquele ano. Caros, apenas para o seu conhecimento, estou cancelando a ida para o prêmio à Força Tarefa em São Paulo por revisão da recomendação da Ascom. Após sair a programação do evento, que tem perfil muito de direita, com Jair Bolsonaro como um dos vários palestrantes. Aí também tinha o Holliday, né, que foi um dos líderes do impeachment. Eu vou mandar o Liviano lá, o Atâmia, como representante da Força Tarefa. Imagina se o governo Bolsonaro realmente tivesse apoio para governar. Imagine se tivesse tido apoio. A gente não tinha números na Câmara, não tínhamos números no Senado. Todo mundo estava contra, sabotando, narrativa atrás de narrativa. Só tinha o povo, mas o povo não vota. E o povo não tem voz na imprensa. Então, cuidado. Cuidado para vocês não continuarem a alimentar o monstro que vai comer vocês lá na frente. De novo. De novo. E repetir o ciclo. Depois não reclama do cara que vota no Lula. Mas vamos continuar. Falando dele, Bolsonaro comentou aí sobre a sua nova inelegibilidade e a multa de R$425 mil. Esteja preso, viu, Jair? Rapaz, é pouco não, viu? Dá pra fazer um pé de meia, viu, com esse dinheiro aí. Dá pra fazer um pezinho de meia. 425 mil não é pouco não, viu? Mas tudo bem. Bolsonaro disse perseguição sem fim. Aí eu fiquei muito surpreso também ver a CNN comentar que a decisão do ministro sobre Bolsonaro tem um componente político. Eu falei, mas como assim? Não, né? Eu achando que era 100% técnico. Não é 100%, é 99,9%. Tem 0,1% político.
né? Mas a maioria técnico, muito técnico. Aí, esse Alberto Toron, inclusive, eu não vou entrar na medida número 7, que falava sobre as provas ilícitas. Em 2016, esse cara já falava sobre isso. Conheci esse cara de verões passados, já li algumas coisas dele. Também no Conjur, mas enfim, ó. Supremo repete procedimento de Moro, diz criminalista que sempre criticou a Lava Jato. E essa matéria é bacana, né? Porque o que o petista vai falar? O petista reclama, né, da Lava Jato. O petista reclama. Pois tem aqui um cara que foi oposição a algumas coisas que aconteceram durante a Lava Jato. E aí? Ele agora virou bolsonarista? Não dá mais pra considerar o que ele tem a falar? E esse cara, que antigamente o PT batia palmas, agora tá reclamando do que está acontecendo no Brasil, inclusive os inquéritos. Inclusive o 8 de janeiro. E agora? Agora o petista da tela azul. Mas enfim, numa sessão do julgamento na primeira instância, em abril deste ano, o ministro negou o pedido de um advogado para se manifestar na tribuna em defesa de seu cliente. Disse que o regimento supremo não previa a chamada sustentação oral naquela situação. O criminalista Alberto Toron, que é conselheiro federal da OAB, pediu a palavra. Ele afirmou que uma lei de 2022, posterior ao regimento, regulamentou o tema e que, pela cronologia, a norma deveria prevalecer. O ministro discordou e se queixou da manifestação, mas a discussão abriu espaço para que a OAB anunciasse que iria ao Congresso para pedir a aprovação de uma emenda à Constituição, não a PEC, que assegure de forma mais ampla as sustentações de advogados. Toron, que sempre foi um crítico da Lava Jato, também passou a ser uma das principais vozes da advocacia contra possíveis quebras do devido processo legal em ações criminais no Supremo, muitas delas sob a relatoria do ministro. E um dos poucos representantes da classe a topar a enfrentar e falar do tema publicamente. Realmente, né? Pouca gente reclama do que está acontecendo nos últimos tempos. Em entrevista à Folha, ele afirma que os réus do 8 de janeiro não deveriam estar sendo julgados pelo Supremo, em primeira instância, chama de mandrake a operação feita para manter os casos na corte. O advogado compara ainda inquéritos eternizados e que abrangem a tudo e todos, como das fake news, as investigações da Lava Jato. Ele se queixa da falta de escuta por parte do Supremo e diz que as posturas recentes atritam com uma visão democrática de justiça. O que ele falou do 8 de janeiro? Por que esses caras estão sendo julgados no Supremo? A rigor, eles não têm foro por prerrogativa de função e deviam estar sendo julgados em primeira instância, como, aliás, o próprio Supremo decidiu na questão de ordem da ação penal 937. Eles fizeram a operação Mandrake de dizer, olha, mas tem conexão com a apuração dos atos antidemocráticos de maneira geral e, portanto, por conexão, é responsabilidade do Supremo. Essa fixação de competência por conexão, ela não poderia se sobrepor à competência constitucional ao juiz natural. As pessoas têm direito de serem julgadas em primeira instância. Você tem direito a um apelo. Você tem depois recurso especial, extraordinário. Você tem um caminho mais longo para afirmar uma condenação. Eles estão todos sendo julgados no próprio Supremo. Agora, se você chamou a si a competência para julgar esses casos, você tem que dar conta de julgar como manda o figurino. Acho que todo cidadão, por mais execrável que ele seja e por mais abjeto que seja o crime, tem direito ao devido processo legal. O devido processo legal manda que essas pessoas sejam julgadas em tempo real. Sobre o inquérito das fake news. O que ele diz? Vejo de uma forma péssima. É como se estivesse repetindo as mesmas críticas, o mesmo procedimento que se fez em relação ao Moro. Como se ignorasse as mesmas críticas que se fez em relação ao então juiz Sérgio Moro. O Supremo está repetindo isso, eternizando inquéritos e abrangendo a tudo e a todos. Me parece que isso fere, de óbito, duas coisas. Primeiro, a garantia de ser processado e julgado pelo juiz natural. A segunda coisa que me parece importante que vem à baila é a questão da duração razoável do processo da investigação. Isso não pode durar, não pode se eternizar e está se eternizando. Já tem 5 anos, gente. Esse inquérito das fake news está aí desde o tempo que o ministro Dias Toffoli era presidente da corte. Já passou a presidência de Fux, da ministra Rosa Weber, e está quase acabando a do ministro Luiz Roberto Barroso. Essas coisas me causam preocupação.
Acho que o Supremo teve um papel importantíssimo na defesa da democracia. Mas essa defesa da democracia encontra limites quando ultrapassado o período crítico. Ou seja, tem que ser respeitada a Constituição e também os princípios que guarnecem o cidadão em relação ao poder punitivo estatal. Eu não sei o que está acontecendo com a imprensa, mas isso aí é uma Folha de São Paulo. A gente comentou ontem, foi notícia no Brasil, essa não teve como não comentar, né, que a nota criticando a matéria do UOL, né, fake news não só está nas redes sociais, mas também está na matéria do UOL, e na nota de esclarecimento do Tribunal Superior Eleitoral, também é comentado sobre a coluna do jurista Walter Maierovitch. A gente não comentou ontem, mas eu quero comentar agora. Desatino, fofoca e ofensa ética no TSE contra a defesa de Bolsonaro. É inacreditável, mas ministros do Tribunal Superior Eleitoral acabaram de cometer um desatino. Mais ainda, eles atropelaram de forma grosseira e ética e violaram o compromisso institucional, o chamado juramento, quando tomam posse no TSE. Pior, bem pior. Os ministros do TSE recomendaram a chincana processual, o abuso de direito e a litigância de má-fé. Tais ministros, em condição de anonimato, revelaram à jornalista Carolina Brígido ter a defesa técnica de Jair Bolsonaro usado de estratégia jurídica equivocada. Os ministros fofoqueiros concluíram que a defesa do ex-presidente com a equivocada tática jurídica acabou por sepultar a chance de reverter a decisão do TSE. Até agora, o comum mortal acostumou-se com ministros do Supremo a falar fora dos autos, pré-julgar, intrometer-se na política, a colocar na toga, coloração partidária e a participar de converscotes internacionais bancados por recorrentes em processo da corte. O inusitado está na ilegal transformação de tais ministros em comentaristas de trabalho profissional de advogado. Lembrando que essa nota, segundo o esclarecimento da corte, essa nota aqui, ela foi baseada numa matéria falsa. Então, o cara, de uma mentira, ele escreveu isso aqui, então isso aqui não dá para ser levado a sério. Mas só para mostrar para vocês que caso a notícia da UOL fosse verdade, o Walter Maierovitch teria escrito isso. Não bastasse, mostraram falha de caráter. Isso ao recomendar a chincana, ou seja, apresentar continuamente até 2026 embargo de declaração ao TSE. Atenção, em 2026, pela tradição de rotatividade, estarão na presidência e vice os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados por Bolsonaro. Os fofoqueiros acham que ambos, Nunes e Mendonça, mudariam o mérito da antiga decisão do Pleno do TSE e tornariam Bolsonaro elegível, ou melhor, com cidadania plena, legitimidade para votar e ser votado. Para arrematar, os advogados de Bolsonaro não fizeram uso da protelação e do abuso e nem faltaram com ética. Como deveriam ser, eles bateram a porta do Supremo com recurso adequado. Não sei se você entendeu, mas a matéria termina falando que a equipe de defesa de Bolsonaro está fazendo o correto. Eu sei que é meio difícil de acreditar que isso saiu na imprensa, mas sim saiu na imprensa que a defesa de Bolsonaro está atuando da forma correta. Eu não estou acostumado com isso. Aí, diante da repercussão que teve, da correção da fake news da jornalista do UOL, alguns jornalistas também se acharam no direito de reclamar do judiciário. Mais de um. Para você sentir mais ou menos como é que estava o nível das críticas. Um foi o Mário Sabino, não é bolsonarista. Também, se você quiser mostrar isso para amigo, você fala, irmão, isso aqui é de um cara que odeia Bolsonaro. Assim como o Walter Maierovitch também odeia Bolsonaro. Aquela outra é de um crítico da Lava Jato. Essas matérias, eu não sei, assim, eu sempre trago, destaco bonitinho, porque eu penso o seguinte, você vai no seu trabalho, você vai na sua faculdade, você vai, na sua roda de amigos. Se tiver alguém falando de política, e às vezes você coloca o que está acontecendo com a direita, e o pessoal não leva a sério, fala, coisa de bolsonarista, perseguição, isso não existe, aí você pode pegar aquela notícia e falar, cara, olha só, irmão, não é um bolsonarista que está falando isso, não é um jornal que não recebeu verba de publicidade, quem está falando isso é um jurista, conselheiro do OAB, o Toron, que era crítico da Lava Jato. Então até uma pessoa que em tese está mais alinhada à esquerda está comentando sobre isso. Será que o que está acontecendo no Brasil realmente não tem que ser pensado?
Eu acho que é o tipo de matéria que te dá, né, um arcabouço mais sólido para você conversar com pessoas que não tá tão à direita assim. Então você pega, ó, faça essa mini apresentação. Quando o cara fala, cara, isso aqui é o Mário Sabino, odeia Bolsonaro. Ela lá no antagonista. Foi a turma que apoiou muito, né? Os blogueiros de crachá escritos pelo Felipe Moura Brasil, quando o Mário Sabino era o dono da empresa. Deixou acontecer. Mas tá ali, ó. O jornalista e o juiz. Ser jornalista de verdade, não funcionário de armazém de secos e molhados, é viver em permanente embate com o poder. Entendido em seu espectro mais amplo. O poder político é o mais evidente, mas há outros poderes, o econômico, o poder policial e até o poder artístico. Há também o poder militar, mas ele se manifesta só nos regimes de exceção, confundindo-se com o poder político ou usurpando. Nenhum poder gosta de ser criticado e muito menos investigado. Todos eles contam com instrumentos para pressionar e intimidar. Até certo ponto, é do jogo, cabe aos donos e diretores dos veículos de imprensa defender a liberdade que lhes é garantida pela Constituição, bem como seus subordinados, e modular os espíritos, tanto externa como internamente. Nos meus 40 anos de carreira, boa parte deles na cúpula, daquela que foi uma grande revista, ele trabalhou na Veja. Tivemos momentos bastante tensos nos embates com os diversos poderes, mas havia outro poder que, no seu topo, sempre entrava como um árbitro confiável. Era o poder judicial. A imprensa podia confiar nos juízes brasileiros, das instâncias superiores, para conter a impetuosidade vingativa dos outros poderes, para desfazer arbitrariedades cometidas por juízes das instâncias inferiores e também para punir com senso de proporção as faltas cometidas pelos próprios jornalistas. Infelizmente, a imprensa não pode mais contar com o poder judicial para defender aquele que é o pão do jornalismo, a liberdade de expressão. Pelo contrário, o que se tem hoje são juízes que usam a caneta para cercear e censurar a livre circulação de notícias e opiniões, que pedem a cabeça de jornalistas incômodos, que ameaçam donos e diretores de veículos de imprensa e que intimidam abertamente repórteres. O argumento público e absurdo é que se trata de defender a democracia. O autoritarismo tem ares absolutistas. O Estado sou eu, a democracia sou eu. Nunca tinha assistido a fenômeno semelhante. Não sei quando isso vai acabar, mas sei que um dia acaba. E que hoje é ameaçado deixará o seu testemunho para a história. Andreasa. Se Mário Sabino era oposição, Andreasa era quase um petista. O texto ainda mais, né, dedo no olho. Dedo assim, ó, a malvadeza. Já começa tanto o nome do homem. O ministro faz papel de corregedor universal do jornalismo. O ministro, gestor de inquéritos onipresentes e infinitos, também, claro, corregedor universal do jornalismo, enviou nota ao UOL para lhe acusar de ser falso uma reportagem, não indica quais seriam as mentiras, não precisa. Trata-se de um dos nossos salvadores. Pode tudo. Os colegas togados formalmente e nós mesmos, imprensa, o legitimaram. Sim, eu concordo. Sim, Andreasa. Vocês legitimaram o que está acontecendo. É karma. Graças a Deus alguém agora falou uma verdade verdadeiríssima. Estamos vivendo o Brasil que vocês construíram. Por pura birra e rancor a Bolsonaro. Vide sobre este 8 de janeiro permanente. Líder do estado de vigília contra o golpe, Doni Crava. Fake news, notícias fraudulentas não ficam restritas apenas às redes sociais. Não está errado. Em defesa sempre da democracia, autorizado pois a aplicação de autoritarismo, escreveu: sob o manto do sigilo de fonte, a jornalista inventou fatos e versões. Seria o caso de temer pelo sigilo de fonte, não fossem as fontes ministros do TSE. O veículo reiterou a veracidade do conteúdo publicado em 24 de maio. As repórteres Carolina Brígido e Carla Araújo conversaram com membros do TSE que se sentiram à vontade para comentar a estratégia da defesa de Bolsonaro no processo que o declarou inelegível. Aí fala lá e diz que tá tudo errado que está acontecendo, né? A atuação do juiz e tudo mais. O ministro, guardião do Estado de Direito e fonte responsável, não gostou. Para ser justo, dessa vez, ele não ordenou censura? É um avanço? Seria o caso do O agradecer se lembrarmos o episódio fundador em que o inquérito original, ainda bebê em abril de 2019, mostrou a que viria censurando a matéria da Cruzoé. A nota, né, do ministro
veio pouco depois do Supremo haver declarado inconstitucional o assédio judicial contra jornalistas. Engraçado, né, essa coincidência. O Supremo imagina então, acredite, para, segundo Fachin, evitar os efeitos nefastos da restauração indireta de um procedimento de censura e autocensura. Carmen Lúcia, que votou em 2022 bem diretamente pela censura a um filme, fez coro. A democracia é caudatária de uma imprensa livre e independente. E enquanto se vota assim, outras coisas acontecem, né? Mas o bom é finalmente ver alguém da imprensa afirmando que o Brasil, hoje, tá do jeito que tá por conta deles, que legitimaram, em nome do rancor contra Bolsonaro. O Estadão também saindo desse ponto, meio que sem sair, né? Só mudando um pouquinho a direção. Ainda sobre a questão da Lava Jato, decisões monocráticas como a do ministro Toffoli podem nos recolocar na rota do populismo. Eu pensei que a história não. Lembrei agora. Eu coloquei isso aqui depois exatamente por causa da legitimação. Depois de tudo que aconteceu e segue acontecendo no Brasil, e vendo as decisões da Lava Jato, mas o Carlos Pereira, que assina esse texto do Estadão, ele não está preocupado com o dinheiro da multa, os condenados, o processo judicial, a história do Brasil, o que pode acontecer. Ele não está preocupado com isso. A preocupação do jornalista diante dos últimos acontecimentos relativos à decisão do ministro Dias Toffoli se resumem a: não cabe aqui fazer julgamentos normativos sobre o mérito da decisão do ministro, mas questionar suas potenciais consequências políticas. Decisões controversas desta magnitude, mas ainda fruto de mudanças sucessivas no entendimento da corte, muitas vezes, a partir de decisões monocráticas de seus ministros sobre o mesmo tema, podem ter um efeito político devastador. É como se o Supremo estivesse cavando a perda de sua própria legitimidade perante os cidadãos, é reforçar preconceitos que a população já tem contra a política e suas instituições, e o pior, o mal-estar social e o pessimismo generalizado gerados por decisões monocráticas como a de Toffoli podem pavimentar o terreno para a emergência de novas saídas populistas de perfil extremista. É importante lembrar que o Brasil acaba de se livrar de forte ameaça populista à sua democracia. Tradução: o Brasil acabou de se livrar de Bolsonaro. O risco é que as mudanças frequentes de entendimento supremo, via atuação individual de seus ministros, possam nos recolocar na roda do populismo. Tradução: a preocupação do cara é que o que está acontecendo no Brasil cria um novo Bolsonaro, ou coloque Bolsonaro de volta no poder. Tente entender a cabeça do jornalista e se decepcione. É o Brasil. Tem as notas críticas, mas isso aqui é pra gente voltar aos tempos normais. Voltamos aos tempos de normalidade, onde a preocupação da imprensa é com a volta da extrema-direita. Esse é o nosso Brasil, né? Calma, não se acostuma só com matérias críticas. Não se acostume. A imprensa segue trabalhando. Segue, daquele jeito que vocês conhecem muito bem. Minha Nossa Senhora. Mas enfim. Amanhã a gente comenta sobre algumas coisinhas que o Dilma tá fazendo. Ontem até circulou. Recuperaram um vídeo antigo do Haddad interessante, que ele fala dos Soros. Amanhã a gente comenta sobre isso. Tem umas coisas rolando. Mas falo pra vocês, sem birra, sem nada, não criem o bicho papão que vai comer vocês lá na frente. Depois de tudo que já aconteceu, sei que a memória de vocês é meio curta. Se vocês deixaram se levar para essa história de antipetista, a frente ampla de direita, a direita sensata, eles mesmos já falaram que o objetivo principal, primordial, é tirar o Lula do poder em 2026. Mas quem falou isso deixou claro que não tem espaço para a direita chucra. Então, atenção. Não, você que está preocupado em tirar o Lula, e o cara está preocupado em jogar o Lula no buraco junto com você.
Fica de olho. Fica de olho. Botou um outdoor na frente da tua casa pra te lembrar todo dia. Pra tu não ser emocionado. Pra tu não lavar a alma. Não lave a alma. Saia. Corra disso. Lavar a alma é errado. Mas enfim, piadas à parte. Ficamos por aqui. Podemos relembrar um pouquinho do que a gente viveu e da saudade. E fazer um comparativo com o que tá acontecendo agora na era Lula, né? Era evitável. Era muito evitável. Nossa senhora, como era evitável. Mas teve gente aí que quis pagar pra ver. Fico por aqui. Quiser me apoiar, já sabe. Passar no meu canal, tem um Tony Valeu, pena na descrição. E tem um Atlas Brasileiro, onde registramos tudo isso. A história está sendo registrada. Volta amanhã. Compartilha. E eu deixo aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!